Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. O assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje foi sobre restituição de ICMS, substituição tributária, com base em um julgamento do Supremo Tribunal Federal que foi publicado este ano, em março deste ano também. Esse julgamento foi do ano passado, em outubro do ano passado, mas foi publicado este ano. Então é um caso muito interessante que com certeza quem atua na área tributária um dia pode precisar, se já não está precisando de uma situação semelhante a essa. E o que é que aconteceu? Antes de falar do julgamento, é interessante eu fazer breves considerações sobre o que é substituição tributária. Eu já gravei vídeos aqui ensinando como é que se calcula a substituição tributária, eu já falei sobre cálculos de Prodep aqui no estado de Pernambuco. Então, se vocês procurarem entre os meus vídeos, você vai encontrar o vídeo que eu falei sobre substituição tributária, a título de ICMS. E como é que acontece a substituição tributária? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o fabricante e quando eu for vender uma mercadoria para você, eu vou pagar o meu ICMS em cima daquele preço de venda. ICMS, substituição tributária, é o seguinte: além do meu ICMS, que eu vou ter que pagar da venda do meu produto para você, eu já vou fazer o cálculo do seu ICMS e já vou recolher também antecipadamente o seu ICMS ao governo. Em compensação, as demais pessoas da cadeia produtiva não vão recolher mais o ICMS. Então é assim que se procede. Como é que eu vou saber, eu fabricante, o preço que você vai vender aquela mercadoria? Existe uma tabela chamada MVA, que é margem de valor agregado, ou IVA, índice de valor agregado, que é a mesma coisa, que estabelece percentuais de lucro sobre determinados produtos. Então, a gente vai saber se um produto ou não está em substituição tributária através daquela mercadoria, daquele produto. Então o governo escolhe determinados setores, eletrodomésticos, automóveis, combustíveis, e diz: agora esses produtos estarão em substituição tributária. Então quando sai lá do fabricante, ele já vai recolher, o fabricante, o ICMS dele, e também já vai recolher fazer o cálculo do seu ICMS e também já recolher antecipadamente ao governo. É isso que é substituição tributária. E como eu estava dizendo, como é que o fabricante vai saber por quanto você vai vender a mercadoria? Digamos que é um determinado produto que ele vai olhar lá na tabela que diga que a margem de lucro que você vai ter é de 50%. Um exemplo. Então, se eu for vender aquele produto, se eu estou vendendo aquele produto para você por 100, eu já vou recolher o meu ICMS em cima do 100. Eu sei que você vai pegar aquele 100, como vai ter 50% de lucro, vai vender por 150. Então você vai calcular o seu ICMS, eu vou calcular, eu fabricante, o seu ICMS também, 18%, 17%, dependendo da alíquota do estado, ou 19% ou 20%, como é o Rio de Janeiro hoje, em cima daquele 150 vai dar um valor. Como é um imposto não cumulativo, eu vou pegar o valor que eu encontrei seu, abater do que eu já paguei e vou recolher a diferença. Isso, assim que vai ser feito o cálculo do ICMS, substituição tributária. E o que foi que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Acontece muitas vezes de um determinado produto, como falei aqui no exemplo que eu dei para vocês, de ter uma margem de lucro de 50%. Aí o MVA daquele produto, um eletrodoméstico, disse: não, ele vai ter a margem de lucro será de 55%, 60%, 70%, dependendo do produto. Quando chega para o distribuidor vender aquele produto, que ele não vai pagar mais ICMS porque já foi pago lá pelo fabricante, ele diz: olha, eu não tenho condições de botar uma margem dessa de 50%. Se eu botar essa margem que o governo está dizendo que eu vou ganhar, eu não consigo vender. Então o que é que acontece? Apesar de ter sido recolhido o ICMS pelo fabricante em cima de uma margem de lucro de 50%, o distribuidor aqui, quando for vender aquela mercadoria, ele vai vender com uma margem de lucro menor, por 40%, 30%. Então foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Quando o lucro presumido aqui, a presunção de lucro estabelecida for maior do que o realmente vendido lá pela aquele distribuidor ou aquele vendedor, ele tem direito a tomar o crédito relativo a essa diferença. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Apenas ele modulou os efeitos dessa decisão para que
atinjam os casos que já foram ajuizados, onde a pessoa também está pedindo a restituição do que pagou, esse crédito em restituição do que pagou indevidamente nos últimos 5 anos, e os casos que estão em curso. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para dizer, olha, os casos que as ações que já foram propostas, essa decisão nossa vai servir como paradigma e eles vão ter direito à restituição. Porém, as que ainda não forem propostas, vão ser propostas a partir de agora, a parte vai ter direito a tomar esse crédito a partir da ação em diante, mas não vai ter direito à restituição do que pagou indevidamente dos últimos 5 anos. Então, eu resumi já toda a aula de hoje aqui para vocês essa decisão do Supremo. Eu vou ler agora aqui um exemplo de ICMS, substituição tributária, um exemplo que eu trago até no meu livro, que eu estou acabando de escrever, e certamente eu vou lançar aqui para vocês também. E em seguida eu entro na decisão do Supremo Tribunal Federal para que vocês possam compreender melhor. Eu trago aqui um exemplo de substituição tributária, onde um fabricante ele vende uma mercadoria por R$ 1.500 e recolhe 18% de ICMS em cima dos R$ 1.500, então R$ 270. Esse fabricante também já calculou o ICMS substituição tributária do distribuidor e também já vai recolher o ICMS ST no valor de R$ 108. Eu vou explicar aqui como é que ele chegou a esses valores. O distribuidor, quando pegar aquela mercadoria que comprou por 1.500, for vender por 2.100, ele já não vai recolher o ICMS, porque já foi recolhido lá pelo fabricante no início. Ele não destaca, eu botei aqui a observação, ele não destaca o ICMS porque já foi recolhido. Põe na nota fiscal a observação de que a venda é de mercadoria com ST, destacando o decreto. No exemplo acima, o fabricante vai recolher o ICMS de R$ 270 relativo à venda do seu produto ao distribuidor, mais os R$ 108 do distribuidor. Caso o fabricante não faça o recolhimento na qualidade de substituto, a fazenda cobra do distribuidor os R$ 108, pois a responsabilidade deste é solidária. Para chegar a esse valor de R$ 108, verificará o índice de valor agregado do produto, o IVA ou MVA, como já expliquei. No exemplo acima será de 40% sobre R$ 1.500, que foi o preço de venda. Então será de R$ 600, que somados ao preço da venda da mercadoria, que foi R$ 1.500, encontraremos o valor de R$ 2.100, que é o preço que o distribuidor vai vender o produto. Calculando o imposto devido, que é os R$ 2.100 vezes 18%, que é a alíquota do ICMS aqui no estado de Pernambuco. Então pagará R$ 378. Só que o ICMS é um imposto não cumulativo, e abatendo do valor do imposto já pago por ele na venda do seu produto os R$ 270, porque como falei para vocês, o ICMS é previsto na Constituição como sendo não cumulativo. Então é o preço que eu vou vender menos o meu crédito, eu vou pagar a diferença, já que o ICMS será sempre não cumulativo, encontrando por fim o valor a ser recolhido por substituição, que será 378 menos os 270, que é igual a R$ 108. Então esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês de ICMS substituição tributária, onde o fabricante vendeu uma mercadoria para o distribuidor por R$ 1.500, ele recolheu o ICMS dele, que foi R$ 270, 18% sobre os 1.500, deu 270, e também já fez o cálculo do distribuidor, já recolheu antecipadamente os R$ 108 do distribuidor. E como foi que ele chegou a esses R$ 108? Ele pegou os 1.500, foi ver o índice de valor agregado, ou margem de valor agregado, que era 40%, multiplicou pelos 1.500, que deu R$ 600. R$ 600 somados ao 1.500 deu R$ 2.100, que é o preço que o distribuidor vai vender a mercadoria. Então ele já encontrou o valor que o distribuidor vai vender a mercadoria. Pegou os 2.100, que é o valor do que o distribuidor vai vender a mercadoria, multiplicou pela alíquota do ICMS de 18%, encontrou R$ 378. Mas o ICMS não é um imposto não cumulativo, então será o 378 menos o que o fabricante já pagou, que foi 270. Vai recolher a diferença ao governo de R$ 108. É isso, é o exemplo mais prático que eu encontrei para vocês
sobre ICMS, substituição tributária. Vamos agora analisar o julgamento do Supremo, que foi em 19 de outubro de 2016, ou seja, por coincidência, hoje, 19 de outubro de 2017, data que eu estou gravando esse vídeo, está fazendo um ano esse julgamento. Então, o que foi que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Essas informações eu tirei diretamente do site do Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu o seguinte: contribuinte tem direito a diferenças em regime de substituição tributária, decide o STF. Foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal o julgamento do recurso extraordinário 593849 com repercussão geral reconhecida, no qual foi alterado entendimento do STF sobre o regime de substituição tributária do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS. O tribunal entendeu que o contribuinte tem direito à diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da venda. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Então, nesse exemplo que eu dei mesmo de 40%, ou seja, foi recalculado todo o imposto de substituição tributária como se o distribuidor tivesse uma margem de lucro de 40%. Mas digamos que ele não consegue vender aquela mercadoria botando essa margem de lucro de 40%. Ele só consegue vender com 20% de lucro em cima daquela mercadoria. Então ele vai ter direito a pedir, a tomar o crédito relativo a essa diferença de 20%. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma que foi feito os cálculos diretamente no fabricante do ICMS, substituição tributária, do distribuidor antes até dele vender a mercadoria, que é isso que é a substituição tributária. Mas por alguma ocasião ou outra aquela mercadoria não é vendida, é extraviada no meio do caminho, pega fogo na loja lá do distribuidor, ele não consegue vender. Então, se ele comprovar que não vendeu a mercadoria e já foi pago o ICMS, que o fato gerador é quando ocorrer a venda, se ele provar que não vendeu, ele também vai ter direito de tomar esse crédito. Então, continuando aqui falando sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele botou aqui modulação e tese. Também foi definida a modulação dos efeitos do julgamento, de forma que o entendimento passa a valer para os casos futuros e somente deve atingir casos pretéritos que já estejam em trâmite judicial. Segundo o ministro Edson Fachin, e por coincidência é o da Lava Jato, a medida é necessária para se atender ao interesse público, evitando surpresas, como o ajuizamento de ações rescisórias e de novas ações sobre casos até agora não questionados. Foi fixada também a tese do julgamento para fim de repercussão geral. Qual foi a tese que o Supremo fixou depois desse julgamento em regime de repercussão geral? Ou seja, serve de paradigma para todos os casos envolvendo substituição tributária no Brasil todo. Foi fixada a seguinte tese: é devida à restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Ou seja, a presumida é aquela da MVA, aquela que foi feito o cálculo pelo fabricante. Então, quando o distribuidor vender com uma margem de lucro menor, ele vai ter direito a tomar esse crédito do ICMS relativo a essa diferença, como eu expliquei aqui para vocês. Então aqui está o site do STF, onde eu colhi essa decisão. Eu coloquei aqui mais uma informação, que a data da publicação foi em 31/3/2017, no Diário da Justiça, número 65, em 30/3/2017. Ou seja, isso também serve para a questão do artigo 1040 do novo CPC. Por quê? Porque o artigo 1040 diz que os tribunais, os juízes dos tribunais seguirão aquele entendimento após a publicação do acórdão. Então já foi publicado este ano, então é obrigatório que os juízes e os tribunais acolham esse mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. Isso aqui é importante falar para vocês. O ministro Fachin, relator do processo, ele propôs a seguinte tese: de acordo com o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, há direito à restituição do imposto pago antecipadamente, sempre que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente, o que se dá nas hipóteses em que o fato gerador definitivo
se realiza de forma distinta daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo. Então, eu estou trazendo aqui para terminar a aula a redação do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, citado nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, se não se realizar a venda futuramente, por ter já sido recolhido o ICMS de forma antecipada lá no começo pelo fabricante, aquele distribuidor que estava realizando a venda, ele pode tomar o crédito relativo àquele ICMS. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma decisão muito importante. Eu só não gostei dessa questão da modulação dos efeitos, porque isso já vem acontecendo na prática com muita frequência. A gente escuta muitos comerciantes falando aqui: mas doutor, como é que pode? É feito o cálculo da substituição tributária como se eu tivesse um lucro de 70%, quando chega aqui para eu vender, eu só posso colocar um lucro de 30%, de 40%, porque se eu botar 70% eu não vendo. Então, ele recolheu com uma base de cálculo maior, mas ele vai pagar com uma base de cálculo menor. Então, o Supremo decidiu: você vai ter de tomar esse crédito relativo a essa diferença aqui. Isso é muito importante, porque o regime de substituição tributária é um regime muito injusto, pessoal. Eu já gravei vídeos aqui falando sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a legislação determina que, por exemplo, se eu tenho um determinado produto no meu estoque e aquele produto não estava em regime de substituição tributária e agora estará, eu tenho que fazer um inventário no meu estoque, já recolher o ICMS antecipado de todo aquele produto, sem sequer eu ainda ter vendido e nem vou saber se um dia eu ainda vou vender. Então eu já tenho que recolher tudo antecipadamente ao governo. A lei diz, por exemplo, se você tem um produto no seu estoque, onde tem um índice de valor agregado de 30%, e a lei agora diz que será de 50%, eu tenho que fazer um inventário no estoque e recolher toda essa diferença por causa desse aumento desse índice de valor agregado daquele produto que eu tenho no meu estoque. Então o regime de substituição tributária é um regime muito, muito injusto para o empresário. Na prática eu não sei como eles argumentam. Não é? Mas para nós advogados tributaristas é bom, principalmente quando surge uma decisão como essa, que eu estou trazendo aqui para vocês, explicando para vocês, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão utilizar essa decisão no dia a dia, na prática jurídica tributária. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu gostei, porque isso é importante. Porque a gente que grava vídeos aqui de forma gratuita para vocês, isso faz com que o próprio YouTube divulgue aqueles vídeos a mais pessoas, levem esses vídeos a conhecimento de mais pessoas, compartilhem os vídeos com seus colegas, se inscrevam no canal, também tem uma fanpage RP Tributário. Eu só tenho a agradecer a vocês mais uma vez a paciência. Eu estou agora, terminei meu 17º curso de Prática Jurídica Tributária. Estou lançando o 18º, já estou com as matrículas abertas aqui em Recife, muitas pessoas já estão procurando. Já tenho alunos, o curso ainda vai ser só em meados de novembro, estou gravando esse vídeo em meados de outubro, mas já está, graças a Deus, com muita movimentação. Eu agradeço muito a vocês por isso, a paciência, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Muito obrigado.